Olá pessoal, esse é o canal Tudo é História. Hoje a gente vai para longe, vamos falar da China. A China é um país muito interessante, milenar, uma cultura de mais de 5.000 anos de existência. E tem um movimento interessante na história chinesa, que é a abertura da China, muitas vezes, para o mundo, para explorar o mundo. A gente vai falar disso hoje, especialmente ali no começo do século XV. E um fechamento também, né? Um movimento de abrir e fechar para o mundo. Não conheço nenhum país na história da humanidade que tenha pensado em se cercar de uma muralha, né? Na empreitada aí da construção da muralha da China, que obviamente não foi completada, mas que atingiu mais de 20 mil quilômetros de extensão. Na Idade Média, né, o que a gente chama de Idade Média Europeia, ali por volta de 1400, 1415, a gente teve um grande movimento de exploração marítima chinesa, construção de grandes barcos, né, de grandes caravelas, e os chineses fizeram o que depois os europeus vão se vangloriar de conhecer o mundo, né? A China circunnavegou o globo com essas expedições, veio à América, tem um livro muito interessante chamado 1421, vale a pena a leitura aí dessa expedição curiosa. E havia um almirante lá, um navegador chinês bem conhecido chamado Zheng He, e ele teria ido além do Sudeste Asiático, de explorar aquela região ali do Oceano Índico, teria ido inclusive para a África, para a costa leste africana, ali na região onde hoje é a Etiópia, mais ao sul ali para Madagascar, e é sobre essa viagem que a gente vai falar. Obviamente, como a gente já falou aqui no canal, tudo é história, e existe a história com H, né, e a antiga história que era escrita com E, a história, que é uma história inventada, talvez, que não tenha comprovação de documentos, né? Essa é uma discussão interessante para a gente fazer um dia sobre a história como ciência ou a história mais próxima da literatura. Mas essa história com E foi incorporada pela história com H e I, né? Pela grande história. E a gente não tem uma comprovação desse diálogo que eu vou contar para vocês. Mas temos comprovação disto. Olha aqui, essa girafinha aqui foi trazida por um primo meu da África do Sul, por oportunidade que ele foi lá, né, durante a Copa do Mundo. E é sobre esse animalzinho aqui que a gente vai falar que pode ter mudado a história da China. Bom, o que acontece é que na expedição do Zheng He, como era uma expedição diplomática e não de colonização, como foi a europeia, algumas décadas depois, né, ele levava presentes da China, então porcelana, né, seda, e entrava nesses países, nesses territórios, oferecendo esses presentes, mostrando que era uma missão de paz, de puro conhecimento e de exploração daquelas regiões, né, para conhecer de fato a geografia do mundo. E na África aconteceu dessa forma, ele levou presentes e se apresentou aos chefes, aos governantes das sociedades africanas, para poder ali ficar alguns dias conhecendo o território. Como era uma missão amistosa, né, de paz, ele fez uma troca então de presentes e ao ir embora, os africanos entregaram também ráfia, né, um tecido típico ali, uma espécie de palha, né, cujo eles fazem algumas vestimentas e faziam bastante naquela época, potes de cerâmica também, mas principalmente animais, né? Então, os primeiros animais ali africanos a chegarem na China provavelmente foram levados pelo Zheng He, entre eles a girafa. E aí há uma controvérsia em relação à girafa, alguns dizem que ela foi adorada, que ela foi até considerada sagrada por alguns chineses quando ela aparece ali no território, e outros dizem que aconteceu o seguinte: ao desembarcar então com os presentes, era um protocolo se apresentar ao imperador chinês, mostrar o que foi feito, né, os relatórios da viagem e também entregar os presentes que os chefes, os governantes daqueles territórios enviaram ao líder da China. E aí o Zheng He manda trazer os animais, entre eles a girafa, e o imperador teria dito o seguinte: olha, após essa expedição nós não iremos mais sair, nós vamos até destruir os barcos que construímos, parar a construção naval, e a China vai se fechar. Até teria havido um investimento maior em defesa do território, era uma época ali que os mongóis já estavam próximos do território chinês, esse é um assunto para um próximo vídeo, mas aí ele teria mandado acabar com as expedições marítimas. Alguns vão dizer, mas por que de repente o imperador decidiu por isso? E aí vem uma análise histórica mais para a história do que para a história, de que o motivo foi esse aqui, né? Então, ao olhar aquele animal gigantesco e perceber que algum grupo humano tinha conseguido, entre aspas, domesticar esse animal, ou seja, prendê-lo, né, e fazê-lo, inclusive, embarcar numa caravela chinesa
ir até o território, ele pensou, se há humanos que são capazes de domesticar um animal gigantesco como esse, imagina o que eles farão se conhecerem a China. Ou seja, a China está ameaçada por seres humanos que podem ser mais evoluídos, mais fortes, mais capazes aí de uma guerra do que os próprios chineses. Então é melhor a gente parar de conhecer o mundo e se fechar para a gente se proteger do que começar a chamar atenção para o nosso território para povos que dominam girafas. Esse foi o Tudo é História de hoje. Até a próxima Tudo é História.